Muito bem, boa noite, minha gente. Boa noite a quem está chegando. Muito boa noite. O som tá bom para vocês aí? Estão escutando bem? Boa noite, Bruno. Boa noite, demais. Estão escutando bem? O som tá bom? Perfeito, ótimo. Muito bem, minha gente. Hoje a live é sobre Bell Hooks. É uma escritora, pedagoga, professora dos Estados Unidos. Hoje, talvez nos últimos 10 anos, passou a ser bem conhecida no Brasil, bem lida no Brasil, né? Já foi publicada por duas grandes editoras, primeiro pela editora Martins Fontes, e agora, mais recentemente, vários livros dela têm saído pela editora Elefante de São Paulo, né? E a mais recente tradução dela, porque ela já é falecida, né? Ela nasceu em 1952 e morreu em 2021. A mais recente tradução dela no Brasil é um livro sobre cinema, me interessa demais, esse livro aqui. Intitulado O Cinema Vivido, O Cinema Vivido, Raça, Classe e Sexo nas Telas, né? É um tema instigante, maravilhoso. O livro é muito bom, recomendo. Eu só li 3 livros da Bell Hooks, todos 3 muito bons. Agora esse para mim é o melhor, foi impactante esse livro para mim, né? E aí eu procurei pesquisar um pouco sobre a vida dela. Já tem no Brasil várias pessoas pesquisando ela, geralmente moças negras, né? Ela também foi pioneira nos Estados Unidos no campo do chamado feminismo negro, o que é muito importante, né? Na atualidade. Ela foi pedagoga e teórica da educação, professora, viveu boa parte da vida dela no magistério, então tem uma experiência vasta no campo do magistério, e isso eu acho importante. No campo do debate do feminismo negro também, ela não é pioneira no seguinte sentido de ter começado, mas ela está ali, né, entre as primeiras já desde os anos 80 a reivindicar essa categoria. Ela foi uma crítica da cultura importante, não é? E especificamente no campo do cinema, não é? A tradução desse livro, que é do ano passado, Cinema Vivido, Cinema Vivido, Raça, Classe e Sexo nas Telas, é o que eu vou comentar hoje, não é? Fiquei fascinado por esse livro, né? Eu vou explicar como está estruturado o livro, quantos capítulos, né? Quais os filmes que ela comenta. Ela também faz entrevistas. Então é um livro que eu diria que compõe um todo e que deixa nos entender tranquilamente que essa mulher, Bell Hooks, ela tinha uma concepção de cinema e educação. Ela tinha uma concepção pedagógica de cinema. Isso para mim é absolutamente fundamental, né? Ela não tinha apenas uma concepção teórica de cinema, ela tinha uma concepção que eu chamo praxeológica de cinema. Isso me interessa muitíssimo, né? Então a live vai ser sobre a experiência do cinema e com o cinema de Bell Hooks. Esse é o tema da live. Obviamente não é bom entrar direto nesse livro, porque eu diria que há na base deste livro, Cinema Vivido, este livro aqui, há um outro livro na base dele, que é um livro intitulado Ensinando o Pensamento Crítico, Sabedoria Prática. Esse livro aqui. Eu recomendaria, quem tem interesse em Bell Hooks, ler primeiro esse livro aqui, Ensinando o Pensamento Crítico, Sabedoria Prática. São pequenos ensaios dela sobre temas que ela reconhece como temas pedagógicos. Na verdade, são 32 ensinamentos. Pequenos textos que eu chamo de pequenos ensaios,
em que ela trata de temas vinculados ao mundo eu diria, o mundo da educação, que não é só escola. Então, ela tem uma concepção da educação que não é só escola. Depois eu vou falar que uma das influências muito forte em Bell Hooks é um brasileiro, né? O nosso brasileiro Paulo Freire. Ela leu Paulo Freire, inclusive o livro dela mais importante sobre a educação vem a partir do livro de Paulo Freire, Educação como Prática da Liberdade. Então, assim, esse livro, Ensinando o Pensamento Crítico e Sabedoria Prática, ele seria meio que a base preparatória, né, para leitura deste livro, Cinema Vivido, Raça, Classe e Sexo nas Telas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero, antes de entrar na concepção de cinema que ela tinha, eu quero trabalhar esse tema da educação, que é fundamental, né? Fundamental, né? Então, assim, é um tema fundamental, um tema importante, é um tema que, de certa forma, vai dar rumo à vida de Bell Hooks, né? Então, assim, eu acho isso muito, muito importante. Eu acho que ela vem em boa hora nesse país. Acho que a gente está precisando de iluminações sábias para entender os rumos da educação desse país. Eu acho que Bell Hooks pode ser importante para entendermos a própria educação nossa aqui do Brasil. Não que ela estivesse pensando nisso, mas eu acho que ela enfrentou situações tão difíceis das transformações no mundo escolar americano que talvez sirva para a gente. Talvez, é uma hipótese, né? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas só dizendo que isso me interessa muito. Bell Hooks tem mais de 30 livros publicados, né? Aqui no Brasil, agora que tem uns 8, só 9. Ela escreveu muito, né? Ela nasceu em 1952 e morreu em 2021, né? E sempre foi vinculada ao mundo das letras. Significa dizer, ela era uma intelectual negra, né? Disso ninguém tem dúvida. Bell Hooks viveu das letras, né? Como negra, né? E como intelectual. Então ela era uma intelectual negra, né? Não há dúvida disso. Agora, eu recomendo, tá? Você coloca no Google, né? Enciclopédia Mulheres na Filosofia. Você coloca no Google Enciclopédia Mulheres na Filosofia. Lá você coloca o nome de Marileia de Almeida. Marileia de Almeida, Enciclopédia Mulheres na Filosofia. Nessa enciclopédia, você vai encontrar um artigo biográfico sobre Bell Hooks. Ela comenta a trajetória de Bell Hooks, os principais livros de Bell Hooks. É uma belíssima e competente introdução a Bell Hooks. Eu gostei muito. Eu descobri ontem o blog, essa enciclopédia virtual, Mulheres na Filosofia. Eu já sabia que existia, mas eu não conhecia essa estudiosa de Bell Hooks, chamada Marileia de Almeida. Ela tem uma tese que eu concordo integralmente com ela e me ajudou até a arrumar a cabeça para entender Bell Hooks. Eu vou explicitar para vocês aqui, porque segundo Marileia de Almeida, nessa enciclopédia Mulheres na Filosofia, ela diz que a obra de Bell Hooks como um todo, eu vou aceitar, acreditar e seguir Marileia, porque eu não li, eu acho que eu li 4 obras de Bell Hooks, então não posso, né, aqui dizer que me arrogar durante dizer de toda a obra de Bell Hooks, longe disso, talvez nem leia. Mas o que li de Bell Hooks e o livro que vou comentar hoje aqui cabe perfeitamente no que diz a Marileia. Ela diz que a obra de Bell Hooks pode ser dividida em 4 eixos, que ela chama de eixos analíticos. A Marileia de Almeida, ela chama de eixos analíticos da escrita de Bell Hooks. A escrita de Bell Hooks, segundo Marileia, tem 4 eixos. Vamos lá. O primeiro eixo é educação e praxis pedagógica. Significa dizer, segundo Marileia, que Bell Hooks tem uma linha de pensamento em que ela dedicou livros e militância política à questão da educação, para além dos muros da escola, e ao que a autora chama de praxis pedagógica, no seguinte sentido: educação não se reduz a ensino formal. Pronto, essa é a tese de Bell Hooks. Educação não se limita ao ensino formal escolar. Significa dizer, existe uma praxis pedagógica para além do ensino formal.
esse é um eixo, né? É um eixo, eu acho fundamental, porque eu vou usá-lo aqui para entender a concepção do cinema dela. Né? Esse é o primeiro eixo analítico de Bell Hooks. Segundo, eu estou citando aqui para os que entraram agora na sala, uma professora chamada Mariléia de Almeida, a Enciclopédia de Mulheres na Filosofia, em que tem um artigo sobre Bell Hooks, né? A trajetória de Bell Hooks, e essa professora Mariléia, ela diz que a obra de Bell Hooks tem 4 eixos. 4 eixos. O primeiro eixo é o eixo educação e praxis pedagógica. O segundo eixo é o que ela chama de crítica cultural, né? De forte influência da escola de Frankfurt. Eu acho isso importante também. Por quê? Porque eu vou tratar aqui do cinema em Bell Hooks, citar alguns filmes, citar algumas entrevistas que ela faz com diretores e diretoras, e é nítido essa perspectiva da a escola de Frankfurt dos Estados Unidos. A escola de Frankfurt foi um movimento filosófico de pensadores alemães que, por conta do nazismo, depois de 1933, eles eram judeus e de esquerda, todos vão para os Estados Unidos, ou quase todos, né? Por exemplo, Walter Benjamin não vai e é assassinado e morre em 1940, né? Não é assassinado, ele morre, ele se mata em 1940. Mas os principais expoentes da escola de Frankfurt, eles vão trabalhar nos Estados Unidos entre 35 até os anos 50, quando eles voltam. E lá eles criaram um núcleo nos Estados Unidos, influenciaram vários intelectuais, que é a chamada teoria crítica dos Estados Unidos. Bell Hooks é herdeira dessa teoria crítica. Nos Estados Unidos, dentro da tradição negra, Bell Hooks e Angela Davis são as que mais se influenciaram pela teoria crítica nos Estados Unidos, né? Angela Davis, porque foi orientada de Herbert Marcuse, e a Bell Hooks, porque leu os teóricos da escola de Frankfurt, e um deles em particular influenciou muito ela, que é o Erich Fromm. Eu vou falar dele daqui a pouco. Então, o segundo eixo analítico de Bell Hooks é a chamada crítica cultural, né, de influência da escola de Frankfurt. É exatamente nesse eixo da crítica cultural que entra a crítica cinematográfica dela, que é que eu vou me dedicar daqui a pouco. O terceiro eixo são as chamadas reflexões existenciais, que eu adorei. Está nesse livro aqui, as reflexões existenciais de Bell Hooks, esses ensinamentos críticos em que ela comenta a espiritualidade, em que ela fala da morte, por exemplo, né, em que ela fala do amor. Ela tem um livro inteiro sobre a temática do amor, não sei se sabem aqui, e esse livro deve muito ao teórico Erich Fromm. Eu vou comentar daqui a pouco. Então veja, há um eixo analítico em Bell Hooks, na sua escrita, em que ela vai se dedicar ao que eu chamo de reflexões existenciais, temáticas existenciais, né? A morte, a espiritualidade. Ela tem um texto muito bonito aqui nesse livro, muito bonito, sobre espiritualidade, sobre o amor, sobre a condição da mulher no amor, sobre a morte, sobre o sentido para a vida. Então, Bell Hooks, ela transcendeu a esse debate exclusivamente pedagógico, né? Então, o seu terceiro eixo, segundo Mariléia de Almeida, que estuda a obra de Bell Hooks, Mariléia de Almeida diz que o terceiro eixo analítico da escrita de Bell Hooks são as reflexões existenciais. E o quarto eixo e último é a temática que está muito marcou a vida dela, que é raça, classe e gênero. Ela é mulher e negra, né? Então assim, e se entendia como mulher e negra e se assumia enquanto identidade negra, etc. Então a raça, classe e gênero permeia de maneira interseccional toda a obra de Bell Hooks. Então, resumindo aqui, para os que chegaram agora, eu estou falando de Bell Hooks e vou falar do cinema de Bell Hooks. Só que antes de falar do cinema de Bell Hooks, eu fiz uma pequena introdução a partir de uma teórica chamada Mariléia de Almeida, numa enciclopédia que você encontra no Google, chamada Enciclopédia Mulheres na Filosofia, né? O artigo de Mariléia de Almeida, em que ela traça a trajetória de Bell Hooks. E lá ela diz que a obra de Bell Hooks é marcada por 4 eixos analíticos. O primeiro é educação e praxis pedagógica, a ideia de que educação não é apenas muro da escola, não é apenas dentro da escola. Educação vai para além da escola, é o que ela chama de praxis pedagógica. O segundo é a crítica cultural, de influência frankfurtiana, que eu vou voltar aqui porque eu quero comentar um autor da escola de Frankfurt específico sobre a vida e obra de Bell Hooks. O terceiro são as reflexões existenciais, em que ela trata da morte, da espiritualidade, do amor, etc.
E o quarto eixo, que é o que permeia toda a obra dela, é interseccional na obra dela, junta tudo, né? É raça, classe e gênero. Então veja, Bell Hooks, ela vai ter uma forte influência, dentre outros, né, do pensador brasileiro Paulo Freire, né? Paulo Freire digamos assim, uma influência em Bell Hooks, e eu acho que isso não é pouco, né? A influência de Paulo Freire em Bell Hooks é fundamental. Ela mesma reconhece isso no livro que ela escreve dedicado a ele, né? Paulo Freire mudou a concepção que ela tinha de educação. É ela que diz. Para ela, educação tem algo de prática da liberdade, que é uma tese de Paulo Freire desde o final dos anos 50, né? O primeiro livro dele, inclusive. Agora, ela tem influência também de um outro intelectual, humanista como Paulo Freire, que era um alemão, que foi exilado da Alemanha por conta do nazismo. Ele era de descendência judia e obviamente de esquerda e tal. E ele morrerá exilado nos Estados Unidos. Ele não volta mais para a Alemanha. Chama-se Erich Fromm. Erich Fromm tem um livro que ele publicou nos anos 60 chamado Meu Encontro com Marx e Freud. É esse aqui. Erich Fromm, ele ficou muito famoso por conta de um livro que ele escreveu ainda também nos anos 60, chamado O Conceito Marxista de Homem. Esse livro foi muito lido, inclusive aqui no Brasil, nos anos 70 foi lido como uma febre mesmo na ditadura, né? O Conceito Marxista de Homem. E Erich Fromm, ele tem um livro que inspirou muito Bell Hooks, principalmente no seu livro sobre o amor. Não sei se todos sabem aqui, Bell Hooks tem um livro que são pequenos ensaios sobre o amor e a mulher negra, a condição da mulher negra, a relação amorosa. É muito bonito esse livro dela. Talvez tenha sido o livro que mais foi vendido dela no Brasil. Eu acho, né? Esse livro dela sobre o amor. Não sei porque eu não acompanho o mercado editorial dela, mas acho que é. Esse livro dela sobre o amor tem influência muito grande. Ali por volta dos anos 60, esse autor alemão, que estava nos Estados Unidos já fazia um bom tempo, ele escreveu um livro chamado A Arte de Amar. Esse livro também vendeu muito. Tem no Brasil, eu não lembro qual foi a editora que traduziu ele, mas eu acho que tem 2 ou 3 editoras. Esse livro foi traduzido no Brasil já ali no finalzinho dos anos 60. Esse livro foi muito lido por uma geração na década de 70, essa geração hippie, essa geração de cultura alternativa, essa geração que queria pensar relações amorosas fora um pouco da ideia de autoridade e tal, diferente dos pais. Então esse livro foi meio que um divisor de águas para um debate arejado sobre temáticas amorosas nos Estados Unidos. Chama-se A Arte de Amar. Não sei se aqui alguém leu, porque isso também é coisa de velho, viu, minha gente? Esse livro é dos anos 60, as gerações dos anos 70 e 80 que leram, né? Então, hoje eu acho que ninguém lê mais esse livro. Eu acho. Eu nunca mais vi ninguém falar nesse livro. Inclusive, eu nunca mais vi ninguém falar de Erich Fromm. Tá esquecido, né? Erich Fromm foi uma figura importante para Bell Hooks. E não só ele foi importante para ela, na temática, por exemplo, a temática do amor, a teoria crítica, a crítica da sociedade. Ele era um psicanalista também, ele era um filósofo e psicanalista. Então, assim, ele não só foi importante para ela nessa temática, ele foi importante no estilo. Ela escreve semelhante a ele, né? Há uma nitidez estilística nela que deve muito a Erich Fromm. Então, por exemplo, a Bell Hooks não escreve como Judith Butler, de maneira mais rebuscada, mais academicista, não escreve. Bell Hooks é muito transparente na sua escrita. Não sei se quem aqui leu Bell Hooks tem essa experiência que eu tenho. Eu entendo tudo que ela escreve. Acho ela muito transparente na maneira de escrever. Ela sempre sabe que tem um leitor ou uma leitora pela frente. Essa é a minha interpretação, não é, na obra de Bell Hooks. Então, ela, quando vamos para esse eixo que a Marileia de Almeida chama de eixo analítico, que é o segundo eixo analítico, que é a crítica da cultura, ou a crítica cultural. Nesse eixo da crítica cultural, a Bell Hooks ela tem forte influência de Erich Fromm. O livro A Arte de Amar, a crítica da cultura dele, a aproximação dele com a psicanálise. Ele tem uma concepção, Erich Fromm, que nenhuma sociedade pode ser compreendida apenas racionalmente. É preciso uma base motivo inconsciente para compreender uma sociedade. Isso é a tese de Erich Fromm. Está nesse livro aqui que eu citei agora, Meu Encontro com Marx e Freud. Meu Encontro com Marx e Freud, Erich Fromm. Eu gostei demais desse livro. Até hoje também sou marcado por ele, né?
E esse livro de Erich Fromm, é lá que ele diz, é preciso, para além de uma compreensão racional de uma sociedade, que é importante compreender logicamente como ela funciona, a estrutura social, a estrutura de classe e tal, eu acho que toda sociedade ela tem uma certa base emotiva inconsciente, sabe? Essa coisa onde trabalha o campo da religião, da psicologia, etc. Então essa tese de Erich Fromm é muito importante, eu concordo com ela, eu me debato com ela, eu não sei exatamente como trabalhá-la, confesso. Mas assim, eu sempre busco, né? Eu busco porque eu acho uma tese muito importante. E Bell Hooks bebeu nessas fontes, né? Eu acho isso não é muito importante. Ela bebeu nessa fonte, né? Que tem a marca de Erich Fromm. Então veja, agora eu quero entrar propriamente no livro, né? Essa foi uma pequena introdução a Bell Hooks. Para quem nunca leu nada sobre ela, foi apenas uma pequena introdução, né? Para quem tiver interesse de conhecer melhor, né? Foi uma breve introdução que você encontra, obviamente, lendo ela, nem precisava, né, eu ter feito isso, você pode encontrar, não é? Agora, esse livro sobre o cinema dela é muito singular. Como ele foi um livro que foi traduzido o ano passado, ela morreu em 2021, o livro foi traduzido o ano passado, esse livro é uma coletânea de ensaio de Bell Hooks, que ela vai tratar especificamente de cinema, né? E eu havia dito no começo que o título da live é A Experiência do Cinema em Bell Hooks. Por que eu usei a palavra experiência do cinema? Porque Bell Hooks ela era uma mulher muito colada à experiência, né? Muito nítido isso nos seus livros e na sua maneira de escrever. Significa dizer o que, mais, como diz Chico Buarque, trocando em miúdos. A escrita de Bell Hooks é uma escrita experimental. Eu não queria usar um termo que é de Conceição Evaristo, mas eu acho que vale a pena, eu acho que dá para ler Bell Hooks nessa chave, que é a escrevivência. Eu vejo em Bell Hooks elementos da escrevivência de Conceição Evaristo. Agora, é uma leitura minha, ninguém é obrigado a seguir isso de maneira nenhuma, é uma leitura minha, não é porque eu diria que a maneira com que ela trabalha seus temas, e são vários temas que ela trabalhou, classe, gênero, sexo, feminismo negro, política de cor, luta política, interseccionalidade e, obviamente, cinema, cultura. Então, esses temas que ela trabalhou, e são temas variados e importantes, né, esses temas são muito marcados por a ideia de experiência. Então, é como se eu dissesse, Bell Hooks é uma mulher que trabalha com a experiência como uma maneira de colar na sua escrita. Uma maneira de colar na sua escrita. Então isso eu acho absolutamente fundamental, entendeu? Para compreendermos essa perspectiva de Bell Hooks, né? E me ajudou muito ter lido os textos dela sobre educação para chegar no cinema. Me ajudou. Não que seja necessário, não que seja obrigatório. Claro, você pode já entrar direto nesse livro aqui. Já pode entrar direto no livro se quiser. Mas lendo a concepção de educação de Bell Hooks, a sua maneira de entender a prática pedagógica ajuda muito. Porque o cinema para Bell Hooks está vinculado a uma prática pedagógica. O livro é esse aqui. Para quem não conhece, foi traduzido o ano passado. Vou ler aqui porque pode ter saído aí de cabeça para baixo, né? Cinema vivido, : raça, classe e sexo nas telas, né? Editora Elefante Bell Hooks. Eu vou comentar esse livro agora, eu vou focar basicamente no livro, né? O livro é um livro relativamente longo. Esse livro ele é composto de 12 artigos, 12 textos, e não é texto de 3, 4 páginas, é texto de 7, 8, 9, 10, 12 páginas. São 12 artigos sobre 12 filmes e 4 entrevistas com diretores de cinema e de fotografia. Isso é fundamental, significa dizer, o livro é composto de 16 textos, né? 4 entrevistas, eu considero entrevista texto, 4 entrevistas e 12 ensaios sobre filmes. Só aí já seria um motivo para a gente ler Bell Hooks, né? Agora, eu acho que ela tem uma qualidade muito peculiar. Por isso que eu acho que esse livro deve ser lido nos cursos de cinema, deve ser lido por estudantes que se interessam por crítica cinematográfica.
E acho que ajuda muito uma moça negra, um rapaz negro que está aí alimentando sua identidade étnica, manda brasa. Eu acho que ajuda muito. Bell Hooks faz parte, digamos assim, desse debate contemporâneo, né, em que as pessoas buscam, né, a sua identidade. Então, enquanto mulher negra, enquanto homem negro, eu recomendo, fica à vontade. Eu até acho que todo jovem negro, toda jovem negra deveria ler Bell Hooks, né? Agora, o livro não é um livro exclusivamente sobre temática racial. A temática racial, ela passa nos artigos, porque tem artigo sobre diretor negro e artigo sobre diretor branco. Por exemplo, ela comenta um diretor negro chamado Charles Burnett. Charles Burnett é um diretor negro. Ele tem um filme de 78 maravilhoso, não é? Se eu não me engano, é O Matador de Ovelhas. Muito bom esse filme, muito bom. É o único filme dele que eu vi também, mas eu achei esse filme muito bom. Ele é um diretor negro, mas ela comenta também Quentin Tarantino, que é um diretor branco. Ela comenta e faz uma crítica a um filme dele chamado Pulp Fiction. Acho que é Tempo de Violência, né? Não sei se vocês viram aqui. Eu vou citar alguns filmes aqui. Quem não viu pode procurar, porque alguns é mais difícil de encontrar. Eu encontrei, dos 12 filmes que ela cita, eu encontrei 8. 4 eu não encontrei. E não vi, inclusive, né? Então ela comenta também diretores negros, diretoras negras. Por exemplo, ela comenta uma diretora negra que eu não conhecia. E vou pesquisar a partir de hoje. Eu acabei de ler esse livro hoje, né? O Cinema Vivido, né? E ela comenta uma diretora negra que, de fato, me chamou muita atenção, não é? Eu não conhecia. Eu vou falar dela, mas assim, rapidamente, mas eu não vi nada dela. É uma diretora negra chamada Camille Billops. Camille Billops. É uma diretora negra americana. Ela trabalha com temática negra, mais voltada para documentário, né? E ela assim, ela faz uma entrevista com essa diretora, né? Aí eu fui pesquisar, encontrei umas fotos da diretora, mas no Brasil não tem nada sobre ela, não tem nenhum ensaio sobre ela, nenhum livro sobre ela, não indica nenhum estudioso ou estudiosa brasileira que esteja estudando ela, nada. Tudo em inglês, inclusive, não tem nada em português. Então, mas eu achei interessante a entrevista, achei a entrevista muito boa, a entrevista de Bell Hooks com ela, e me deixou assim curioso, e eu vou procurar saber quem é Camille Billops. Os outros diretores eu conheço, já vi pelo menos um filme de cada. Então veja, esse livro aqui, o Cinema Vivido, ele tem essa divisão, né? Ele são 12 artigos sobre filmes. Eu vou comentar 2 filmes só pelo tempo, porque a minha live só dura entre 50 e 60 minutos, eu não passo disso, tá certo? Dos 12 artigos eu vou comentar 2 filmes, né? E apresentar os 4 entrevistados, diretores que ela faz, né? Agora, o livro tem 12 artigos sobre filmes e 4 entrevistas com diretores de cinema e de fotografia, né? E eu acho importante, né? Desses 4 diretores, 3 são negros e 1 é asiático, de descendência chinesa. Então, assim, é um livro muito bom, muito bom. A Bell Hooks, ela tinha um olhar, ela não conseguia ver um filme que não fosse de maneira revelatória da sociedade, inclusive. Então ela não era uma formalista, entendeu? Isso eu acho muito bacana, porque significa dizer, ela queria se fazer entender através do filme. E isso para mim não é pouco, tá certo? Não é pouco. Não é pouco. Tá? Há certos críticos muito formalistas de cinema que eu pessoalmente nem gosto muito, porque fica tanto na semiologia. Tem um crítico americano, por exemplo, chamado Christian Metz, que eu acho insuportável, porque é aquela coisa absolutamente semiológica da semiologia, sem mediação histórica, sem mediação material. Eu não curto isso. Aí, para mim, é ficar no formalismo da linguagem cinematográfica. Tem importância? Tem importância saber a fotografia, a iluminação, acho bom. Saber do som, eu acho fundamental. Saber da narrativa, saber do roteiro, saber da direção, saber da locação, saber da direção de atores e atrizes. Tudo isso compõe um curso de cinema. Agora, ficar só nisso é reduzir o cinema ao formalismo. E eu tô fora. Para mim, é cinema e sociedade, cinema e história. É cinema como forma de conhecimento. Para mim é fundamental isso, é ponto principal na minha leitura da linguagem cinematográfica. Eu não entendo
forma separada de conteúdo, jamais. E isso eu vi em Bell Hooks. Ela tem essa mesma perspectiva, né, ao ler o cinema. Isso eu acho muito bom, né? Ela nesses artigos dela, ela comenta diretores famosos hollywoodianos, outros nem tanto. Ela tem vínculo com o cinema alternativo nova-iorquino. Então, por exemplo, você vai encontrar aqui artigos sobre, por exemplo, Quentin Tarantino, que é um diretor muito conhecido, né? Hoje um dos maiores dos Estados Unidos. Tem um artigo muito bonito de um filme de Mike Figgis. Mike Figgis, esse cara fez um filme que eu vou comentar daqui a pouco, que eu acho um dos melhores filmes dos anos 90, chamado Despedida em Las Vegas. Live em Las Vegas. Indo morrer em Las Vegas, literalmente é isso, indo morrer em Las Vegas. Despedida em Las Vegas, que eu gosto muito. Ela comenta esse filme aqui. Depois ela vai comentar, por exemplo, John Singleton, que eu acho que é um diretor importante. E ela vai comentar Julie Dash, que é uma diretora americana negra importante. Ela comentará Larry Clark. Era falar uma crítica a Larry Clark, que é um diretor que trabalha muito no campo da sexualidade, da adolescência juvenil, delinquência juvenil. Ela comenta um filme que eu vou comentar daqui a pouco, que eu gostei desse filme e ela não gostou. Ela tem uma crítica ao filme chamado Kids. É um filme também importante dos anos 90. Ela comenta. E ela, obviamente eu deixei por último, porque é o diretor que ela mais comenta e ela tem identidade com ele, que é Spike Lee. Ela comenta aqui um filme de Spike Lee dos anos 90, maravilhoso, chamado Girl 6, que seria Girl 6, Garota 6. Bom esse filme, muito bom esse filme, muito interessante também. Então, assim, veja, eu citei aqui um leque de importantes diretores, né, que Bell Hooks comenta. Só por isso já indica que Bell Hooks deve ser lida. Agora, eu diria que ela é muito mais que isso. Ela não apenas comenta diretores e diretoras, ela não apenas apresenta filme. Veja, qual é a grande sacada de Bell Hooks? É pensar através dos filmes. Então ela não é apenas uma comentadora, longe disso. Ela é mais que isso. Eu diria que ela é bem mais que isso. Bell Hooks, a ideia dela é pensar o social através dos filmes. É pensar certas dinâmicas de sociabilidade através dos filmes. É pensar, por exemplo, temáticas de gênero e raça através dos filmes. Entendem? Isso é fundamental. Eu acho isso é muito, muito, muito importante. E eu acho que nesse sentido, Bell Hooks, ela passa hoje para mim a ser uma referência na crítica cinematográfica. Eu não tenho mais nenhuma dúvida. Veja, então, entrando propriamente nos textos. Veja, ela constrói. E aí, pensemos todos comigo aqui, esse ponto de partida para entender como um todo a crítica cinematográfica de Bell Hooks. Nesse extraordinário livro, para quem chegou agora, Cinema Vivido, Raça, Classe e Sexo nas Telas. Esse filme aqui. Veja, pensem comigo aqui, uma coisa que eu acho fundamental. Né, que é o seguinte. Bell Hooks, ela tem o que eu chamo de raciocínio hermenêutico. O que é o raciocínio hermenêutico? Que é aquela figura que pensa, mas sempre está de olho no presente. Ela olha o passado, olha no presente. Ela está de olho no que aconteceu na tela para ver como acontece na vida. Ela quer articular vida e tela, vida e cinema. Ela quer articular um pouco o cinema como, não é, praxis pedagógica. Lembra do que eu disse logo no começo? Há um elemento, um fio condutor fundamental na visão de mundo de Bell Hooks, que é essa coisa da praxis pedagógica. Ela sempre está em busca de um fundo político e pedagógico de todo o filme. Significa dizer, a lógica de pensar o cinema de Bell Hooks é sempre a partir de um raciocínio hermenêutico. Ela está sempre interpretando um filme em busca de um fundo político e pedagógico do cinema. Cara, eu acho isso um achado. Para mim vai ser... Vou levar para a vida, assim, para trabalhar. Eu dou aula para o pessoal do MST na Escola Nacional Florestan Fernandes em Guararema. Então, assim, vou incorporar na minha literatura, vou falar para o pessoal do MST, trabalhar também em sala de aula, ou mesmo fora de sala de aula, nas minhas intervenções. Então, essa leitura de Bell Hooks do cinema casa perfeitamente com o que faz aqui no Brasil um dos maiores críticos de cinema, que é o professor Ismael Xavier, na mesma linha que ela faz nos Estados Unidos, ele faz aqui. Então há uma língua comum nesse sentido, né?
E eu acho importante para quem se interessa por cinema, para quem se interessa usar o filme de maneira pedagógica, para um encontro, um curso, para uma formação, principalmente nesse momento tão carente de formação política. O uso do cinema como instrumento pedagógico é fundamental, minha gente. Os partidos de esquerda, associação, sindicato, associações várias, né? Eu acho fundamental, acho absolutamente fundamental. Que a gente entenda o cinema como um instrumento pedagógico importante. E mais ainda nesse contexto miserável, né, em termos de formação que a gente vive na esquerda brasileira. Então eu acho importante, sabe? E Bell Hooks é, nesse sentido, uma formidável educadora. Formidável educadora. Então essa concepção que ela tem do cinema através de um raciocínio hermenêutico faz com que ela sempre veja um filme, né, tomando como pano de fundo o político e o pedagógico de todo o cinema. Um achado. Né? Agora, eu diria que ela nunca deixa de considerar o filme como arte. Isso, Bell Hooks, ela tem uma concepção pedagógica de arte que me atrai muito, né? Porque eu acredito muito nisso, né? Todo filme é uma obra de arte. Posso fazer o que eu quiser com o filme, mas o filme nunca deixará de ser uma obra de arte. Significa dizer, para Bell Hooks, arte é imaginação, arte é criação e arte é sempre de resultado imprevisível, porque vai depender muito das camadas subjetivas de quem vê a obra. Há um impacto da obra na vida do sujeito. Isso é importantíssimo a gente trabalhar com essa forma, né? Acreditar que a arte tem um impacto pedagógico, acreditar que a arte é logopática, logo de razão, pática de paixão. A arte ela tem essa dialética logopática. Isso é Bell Hooks. Eu acho isso, minha gente, um achado. Eu acho muito importante para entender o cinema, para entender a poesia, para entender a literatura, para entender a pintura, para entender as formas de arte no mundo contemporâneo, né? E entender a arte como forma de conhecimento. Então eu vi isso em Bell Hooks e me apaixonei imediatamente, e nesse sentido o livro é, sem dúvida nenhuma, um achado. Ora, cinema é obra de arte, e aí eu acho importante, né? Ela termina o livro tem uma pequena introdução que eu vou ler um trecho aqui daqui a pouco. Eu acho fundamental a introdução que ela faz, porque antes de comentar os filmes, ela escreve uma introdução para dizer o que ela define como cinema para ela, e como ela vai ler os filmes. Então ela é muito interessante. É uma introdução que, quando você for ler esse livro, não pule a introdução dela. A introdução dela tem vai da página 17 à página 30, dá umas 8 páginas, mas é muito importante, né? Que é a introdução que ela chama de A Magia do Cinema. Eu vou ler só um parágrafo aqui, que eu acho que é fundamental. Então ela tem essa introdução, 12 artigos sobre filmes, e entrevista 4 diretores. Ela entrevista um diretor chamado Wayne Wang. Wayne Wang não sei. Não sei se estão me vendo bem, não, porque Flávia falou alguma coisa aqui. Eu não sei se todos estão. Tá dando para ver bem? Eu estou me vendo bem aqui, não sei se vocês estão me vendo assim. Veja, ela vai comentar um diretor chamado Wayne Wang, que é um diretor chinês que morou na Inglaterra, nos Estados Unidos, não é? Tranquilo, Paulo. E ela vai estudar esse diretor. Ela vai fazer uma entrevista com ele, muito boa a entrevista que ela faz com ele. Ele tem um filme chamado Cortina de Fumaça. Ele é muito interessante. Ele trabalha com a comédia, o melodrama. Ele tem inclusive, esse filme Cortina de Fumaça, acho que Madonna é atriz, inclusive, do filme e tal. Então, assim, nesse sentido, ela faz uma entrevista muito boa com ele, e é uma aula de cinema. Depois ela vai entrevistar Charles Bournet. É um diretor negro. Eu acho que é interessante acima a capa. Sim, você fala a capa do livro, né? É isso aqui, entendi. É isso aqui, né? Veja, ela entrevista o Charles Bournet, que é um diretor negro muito importante, muito importante. Esse diretor negro tem um filme chamado Matadores de Ovelha, de 77, que é um filme sobre
Cara, é difícil até definir esse filme, mas é muito impactante. Ele tem no MUBI. Eu vi esse filme quando eu tinha o MUBI antes. Muito interessante, né? Sobre uma sociedade, uma cidadezinha pobre, em que é a história de um cara que ele matador de ovelha aqui, não tem nada a ver com serial killer, suspense, não, é um filme de drama, né? De drama sobre a pobreza. O cara ele trabalha num lugar de açougue em que comercializa ovelhas, tal, e é um drama amoroso. Ele é um cara casado com uma mulher negra, ela tem 3 filhos, tal, e eles estão em crise de relação. E dá a entender que o crise da relação tem a ver a relação dele com as ovelhas, aquela coisa do açougue, aquela coisa brutal. E é meio que o filme é um pouco aquele mundo muito frio do açougue, uma cidadezinha muito pobre, abandonada pelo Estado, e ao mesmo tempo um drama amoroso entre um casamento que já tem mais de 15 anos e que eles estão tentando sobreviver. Então é um filme um pouquinho angustiante. Eu me lembro dele assim, eu não sei se eu viria de novo, mas é um filme muito importante, né? É um filme muito importante, né? Eu recomendo, né? O Matador de Ovelha. Ela comenta esse filme aqui e ela entrevista o cara, o diretor, que é um diretor negro, inclusive, Charles Bonnet. Depois ela entrevista o Charles Jaffa, que é um diretor vivo, né? Que é videomaker, que é vídeo artista, tal, e diretor de fotografia, né? Ele trabalha mais com documentário. E me chamou a atenção essa diretora que eu não conheço, dos 3, a única que eu não conheço é esse. O Wayne Wang eu conheço, o Charles Bournet eu conheço, o Arthur Jaffa eu conheço. Agora, ela cita uma diretora que eu nunca vi falar na minha vida. Procurei sobre ela, só tem tudo em inglês, não tem nada em português, que é Camille Bilopes. Camille com 2 L's, Bilopes com 2 L's, PS mudo. Bilopes, Camille Bilopes. Então assim, eu vou pesquisar, me interessou muito, me parece, ela é uma diretora negra, eu vi algumas fotos, trabalha com documentário e é lésbica, pelo que eu entendi. Pá. E ela pega essa temática, eu estou dizendo que ela é lésbica não como fofoca, mas porque faz parte digamos assim, do gênero cinematográfico que ela trabalha. Gostei muito das entrevistas, agora eu quero entrar nos filmes para já me encaminhar para o final da live, tá certo? Então veja, dos 12 filmes, ela comenta vários diretores, 2 me chamaram a atenção, porque são 2 filmes que me marcou muito assim, me perturbou inclusive. São 2 filmes bons, exigentes, difíceis, dramáticos e filmes que impactam, pode ter certeza, né? O primeiro filme é de um diretor, os 2 filmes acontecem entre 95 e 96 nos Estados Unidos, né? Coincidentemente são do mesmo ano, não chama-se Despedida em Las Vegas, com Nicolas Cage e Elizabeth Shue, e Kids, de Larry Clark. Nossa senhora, eu diria que são dois filmes muito pesados nos anos 90, né? Ela elogia Despedida em Las Vegas e ela critica Kids, e eu entendo perfeitamente a crítica que ela faz, né? Despedida em Las Vegas, inclusive, tem um título que ela dá aqui, que é Transgressão e Transformação, 2 pontos, Despedida em Las Vegas. Ela usa essas 2 categorias, transgressão e transformação, para ler o filme Despedida de Las Vegas. O que é o filme Despedida de Las Vegas? Só vou fazer uma sinopse aqui, tá certo, meu gente? Não é spoiler não, mas é sinopse. É a história de uma figura que é feita por Nicolas Cage, que tem o nome de Ben Benjamin. Ele é abandonado pela mulher e não sabe por quê, não é? E ele fica só um tempo, depois ele cansa da solidão e desanima da vida, e ele decide vender tudo que tem na casa, queimar as coisas que era da ex-mulher dele e comprar tudo de bebida, num carro de bebida, bota na mala do carro e vai morrer em Las Vegas. Esse é o projeto dele. Cara, esse cara, ele vai da cidade dele até Las Vegas, ele vai bebendo todas, né? Aí já chega bêbado em Las Vegas, vai morar no kitnet, porque ele vai gastar o dinheiro todo até morrer, né? O dinheiro que ele pegou tudo em dinheiro. E bêbado, ele começa a ficar bêbado, tipo assim, meio-dia bêbado, depois outro dia bêbado, depois, a semana bêbado, então o tempo inteiro ele está bêbado. E ele encontra uma prostituta, que é uma garota de programa, que é muito bem feita por uma atriz americana chamada Elizabeth Shue, linda ela, Elizabeth Shue, e ele vai ter uma relação. Imagina o cara, um alcoólatra que está morrendo, se encontra com uma garota de programa em Las Vegas, que é algo mais trágico do que isso. Eu achei o filme maravilhoso. O diretor chama-se Mike Figgis, né? O filme é muito bom, eu recomendo. Quem não viu aqui, eu recomendo que vejam. E a análise de Bell Hooks é perfeita, porque ela analisa o filme, não tanto focado na forma, mas focado naquilo que o filme mostra, né? E ela usa um par dialético, que é transgressão
não é? E transformação. Pô, eu acho muito, muito interessante essa leitura que ela faz. Significa dizer, Bell Hooks, aqui ela pende mais para a temática de gênero por conta da personagem feminina, né? Que é feita por Elizabeth Shue, a atriz, né? Ela faz papel de uma garota de programa naquela Las Vegas ali dos anos 90. Você imagine, Las Vegas é uma cidade artificial, uma cidade falsa, criada num deserto, apenas para liberar o jogo, porque não pode ser liberado em outra cidade. Então é uma cidade voltada para cassino e prostituição, e bebedeira, não tem mais nada. Significa dizer, você encontrar algum sentido para a vida de Las Vegas é um herói. É um herói. E eu acho que essa é a busca de Bell Hooks. Por quê? Porque Bell Hooks é uma mulher negra que ela tem essa marca dela muito profunda, isso é visível, né, nela. Que assim, para uma pessoa negra, parece que todos os Estados Unidos é Las Vegas. E isso é que eu acho uma sacada de Bell Hooks. Uma sacada, vai longe. Porque eu acho que aí só uma pessoa negra perceberia, seja um homem negro ou uma mulher negra, mais ainda uma mulher negra perceberia isso, né? Para um negro ou uma negra, os Estados Unidos é sempre Las Vegas, tudo é Las Vegas, né? Porque é preciso encontrar um sentido profundo para a vida se você é um negro ou uma negra numa sociedade que lhe massacra, entende? Eu acho que ela toma um pouco essa metáfora para entender a forma como o Mike Figgis, que é o diretor, ambientou esse filme, que eu acho um filme extraordinário e trágico. Já vou dizendo aqui, não é um filme de autoajuda, não é um filme de brincadeira, não é um filme pesado. Já vou dizendo aqui para quem tiver interesse. Eu gosto desse tipo de filme, me interessa porque me coloca mais colado à vida. Eu não tenho mais nem idade nem saco para aguentar coach, autoajuda e bobagem. Pô, não tenho mais, já passei da idade, agora já atravessei o Cabo da Boa Esperança. Então eu acho que o filme ele nos faz pensar profundo na vida, né? O filme Despedindo das Vegas eu já vi umas 3 vezes, ainda pretendo ver de novo. Eu gosto dele, assim, eu gosto de certas cenas que eu acho antológicas, assim, o pouco de lirismo que tem quando ele encontra aquela prostituta, eles têm um certo relacionamento amoroso, mas você não precisa nem de Bell Hooks para perceber o que vai acontecer. É um relacionamento que está fadado não é fadado à tragédia, né? Então assim, eu gostei muito desse filme. Se eu não me engano, o Nicolas Cage ganhou o Oscar de melhor ator, não sei. Eu pessoalmente não gosto muito desse ator. Eu acho que o único filme dele que presta é esse. Eu não curto muito o Nicolas Cage. Agora, a Elizabeth Shue, sim, eu acho bem melhor que ele. Mas o filme como um todo é muito bom. Muito bom mesmo e vale a pena. O segundo filme que ela comenta, e o último que eu vou comentar aqui, é o Kids. Larry Clark. Larry Clark é um diretor muito diferenciado nos Estados Unidos. Então eu já digo, Larry Clark é para maiores de 18 anos, já estou dizendo aqui. Larry Clark, ele é uma figura obcecada pela temática do sexo, principalmente sexo entre jovens e adolescentes. Ele é obcecado. Eu diria que 3 temáticas são a obsessão desse diretor. Se você colocar no Google, tem muita coisa sobre ele, né? Aqui no Brasil já teve gente que estudou ele e tal. Chama-se Larry Clark. Ele tem 3 temáticas que é obsessiva nele. Juventude e adolescência, sexo e violência. Imagine, esse trio é um trio alucinante e perigoso, né? Juventude, adolescência, sexo e violência, né? E esse filme Kids é foda, esse é pauleira. É aquela juventude, assim, daquela classe média baixa, americana, que já perdeu tudo desde os anos 80, que pegou os governos Reagan, que pegou o neoliberalismo. Então, assim, é aquele subúrbio americano que para negro e branco é fatal, para negro é pior ainda, inclusive, para um jovem negro é pior do que para um jovem branco, mas atinge todos a pobreza. E aqueles meninos que vivem o dia inteiro correndo atrás de skate, escutando um certo rap, mas sem rumo, sem oriente, sem nada, é só ficar ali falando aquelas bobagens, skate, tentando fumar maconha, procurar sexo. O filme inteiro é isso. E não é à toa que o nome é Kids, né? Só que tem um detalhe nesse filme, que eu acho que Bell Hooks analisa muito bem. Tem um detalhe, que é o que costura todo o filme, né? É a história de um jovem que ele já transou com várias meninas e tal, e ele transa com a menina e ele fica na dúvida se pegou ou não o vírus da AIDS. Então é esse drama da AIDS, porque naquele momento a AIDS era um profundo drama ainda nos Estados Unidos, né? Não tinha, a medicação ainda era limitada, contrair o vírus era morrer e tal. Então ainda tem muito isso. E o filme meio que a AIDS é uma sombra sobre aquela juventude já oprimida pelas condições socioeconômicas. Significa dizer, é o que eu chamo de juventude sequelada pelo neoliberalismo. O neoliberalismo na juventude tira-lhe o horizonte.
Eu acho uma das ideologias burguesas mais nefastas que eu conheço na história do capitalismo é o neoliberalismo. O neoliberalismo é o estado mais nefasto do capitalismo. O neoliberalismo é o estado mais degradante do capitalismo, é a ideologia neoliberal. Por quê? Porque na juventude ela castra o futuro, ela castra o sonho, ela castra a utopia, ela coloca a juventude sempre em contato com o seu presente mais cruel. E não há nada mais terrível para uma juventude. Eu vejo isso todo dia, isso dói na alma, minha gente. Dói na alma você se sentir impotente perante isso. E essa é a marca do liberalismo. Então eu diria que lendo o filme Kids pela chave neoliberal ajuda muito. Agora ela critica muito, ela não é dos filmes que ela mais gosta. Ela usou o filme inclusive para criticar. Para criticar o Larry Clark, porque inclusive, eu vou dizer só o título do artigo dela sobre o filme. Kids, : tema subversivo em um filme reacionário. Eu achei ótimo o título dela. Ótimo título de Kids, tema subversivo. Por que o tema é subversivo? Qual é o tema do filme? O tema do filme é juventude pobre, de periferia, em algumas cidades dos Estados Unidos, marcada pela sequela do neoliberalismo. O tema é, sem dúvida nenhuma, é um tema explosivo. Agora, ela percebe, na maneira com que o diretor dirige o filme, reacionário, porque não só não aponta saída alguma, como na verdade mergulha a juventude mais ainda na sua sequela. Como dizia Tom Zé, mel com o caldo da ferida. Me lembrou muito Tom Zé, a fala de Bell Hooks. Mel com caldo da ferida, né? É uma música de Tom Zé. Então veja, Bell Hooks muito atenta, né? Cinema para Bell Hooks é uma maneira de olhar o mundo. O cinema para Bell Hooks é uma perspectiva de entender o mundo. Essa maneira dela interseccionar classe, gênero, sexo, eu acho fundamental. Ela é uma mulher foi uma mulher muito experimentada na vida. Para ela, o olhar sobre o cinema não era apenas um olhar distanciado, mas era uma experiência com o cinema. Educar é uma experiência para Bell Hooks. Bell Hooks é uma mulher que merece ser lida, né? Para os que chegaram agora, eu disse que quem não conhece nada dela, nada, talvez não fosse bom entrar direto nesse livro que são os seus escritos de cinema. Talvez fosse melhor começar por esse livro aqui extraordinário chamado Ensinando Pensamento Crítico, Sabedoria Prática. Esse livro. E aí você entra em Bell Hooks. Mas eu acredito que é importante ler toda a obra de Bell Hooks, né? Bell Hooks é uma mulher que está chegando com força no Brasil, no mercado editorial brasileiro, em algumas universidades. Eu sinto que há uma juventude universitária negra que está buscando Bell Hooks. Eu acho importante uma moça negra, um rapaz negro. Mas eu não acho que também a obra dela é restrita para negros e negras, para todo mundo. Ela tem uma perspectiva universal de ver o mundo, obviamente, como uma mulher negra, né? Então, assim, ela é uma intelectual, né? Isso, acima de tudo, ela é uma intelectual. Então, acho que é importante ler o Bell Hooks. Está ligado a essa tradição de pensamento crítico, de pensamento libertário. Tem um projeto educacional que eu acho que pode ajudar muito a gente entender essa tragédia que a gente está vivendo na educação brasileira. Quiçá a gente encontre uma luz no fim do túnel. E dentre essas luzes no fim do túnel, Bell Hooks esteja lá, porque já está aqui, né, para nos ajudar a entender a educação. No mais é isso. Agradeço mais uma vez a paciência de todos e todas aqui. Eu estou fazendo 1 ou 2 lives por semana no meu Instagram, Romero Júnior 4503, né? Então fique à vontade, quem quiser aparecer, né? Recomendo a leitura do livro, eu acho absolutamente fundamental o livro dela. É um livro importante, né? Eu já apresentei ele aqui, já estruturei ele. Claro, comentei apenas 2 filmes e 4 diretores que ela entrevista. E depois, cada um, né, segue a sua leitura em Bell Hooks. O importante é lermos Bell Hooks, tá certo? Muito obrigado a todos e todas, boa noite, né? E bom final de semana. Grande abraço.